vamos lá então, gente. Vou habilitar aqui a minha apresentação, mas antes falar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje, tá? Primeiro, acho que vale a pena falar um pouquinho do nosso cronograma da semana, só para relembrar as tarefas, tá? Então, primeira coisa, no sábado a gente tem uma aula, eu e o professor Nuno, que vamos abordar duas doenças, o diabetes e a hipertensão, tá? E na segunda-feira, não esquecendo, temos a entrega da tarefa da AV3 até às 5 da manhã, tá? Como as outras, lembrando que é até às 5 da manhã da segunda-feira. Ok? É isso. A aula de sábado é a partir das 10 da manhã, tá? Só para não confundir os horários aí. Bom, continuando a nossa unidade 3 aqui, eu vou abrir minha apresentação. Estão vendo minha tela aí, gente? Sim, sim. Beleza. Ó, qualquer coisa vocês falem, tá? Porque eu não vou ver mensagem, que não aparece para mim. Bom, relembrando então um pouco da nossa unidade 3, que foi das fases de reabilitação cardíaca, eu achei interessante colocar aqui no plantão duas ferramentas que eu acho importante tanto para avaliar se o nosso protocolo está sendo efetivo, quanto para iniciar a reabilitação, tá? Então, rapidamente vou falar um pouco deles, eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas acho que para quem não conhece, não sabe por que aplicar, como aplicar, acho que vale a pena falar um pouco, ok? Então, o primeiro que a gente vai falar é o teste de caminhada de 6 minutos. Então, pensando numa atividade aeróbica. É um teste relativamente simples. Acho que todos vocês, se não fizeram, pelo menos já ouviram falar, pelo menos na graduação. E qual é o objetivo do teste? Medir a distância máxima que uma pessoa pode caminhar durante 6 minutos. É isso. Basicamente, é esse o protocolo. E por que é importante esse teste? Por que salientar esse teste? Tem tantos outros. Primeiro, porque ele é um teste super simples, a gente não precisa de equipamentos sofisticados, caros, não precisa de ser especialista, saber sobre o protocolo super definido, é uma coisa que você consegue aplicar em um lugar, qualquer lugar, basicamente. Depois a gente vai falar um pouco disso que dá para alterar, mas você pode aplicar em qualquer lugar, na sua clínica, na academia, aonde você tem, onde você trabalha. Então, acaba facilitando na hora de você avaliar o seu paciente, cliente, no caso aqui, eu estou até falando em paciente no sentido já mais debilitado. A indicação do teste, sinceramente, ele pode ser aplicado para qualquer tipo de população, inclusive saudável. Mas por ser um teste de caminhada, se preconiza mais para pacientes com doenças cardíacas, respiratórias, pacientes idosos. E por que então? Por que fazer esse teste? Primeiro, porque você vai conseguir, através dele, através das respostas que ele vai te dar, avaliar o seu protocolo de exercício. Então, assim, será que a minha conduta, os objetivos que eu tracei no começo do tratamento, será que eles estão sendo atingidos? Será que está no caminho certo? Então, ele vai me ajudar a isso, a avaliar se esse protocolo está correto. E a partir do momento que eu faço uma reavaliação desse paciente, que pode ser daqui 3, 4, 5 semanas após o primeiro teste, eu consigo reorganizar ou não a minha conduta, se a minha conduta ela não está diante do objetivo que eu preconizei. E por que esse teste ele vai me ajudar? Porque ele vai ajudar eu saber a capacidade do indivíduo, de uma forma indireta, por conta, né, de ser um teste submáximo, ver só a capacidade submáxima, mas é um teste funcional, basicamente é um teste de caminhada, uma coisa que a gente faz todos os dias, então está relacionado com as nossas atividades de vida diária. Por isso que talvez ele seja, apesar de simples, muito importante. E a partir dele eu consigo, inclusive, obter um diagnóstico cinético funcional, justamente pela funcionalidade que ele apresenta em relação às AVDs,
E no final ali, pensando na interpretação do teste, ele vai me dar um prognóstico. Eu vou conseguir saber se esse paciente ele está no caminho certo não só na minha conduta, mas se ele tem um prognóstico melhor em melhorar essa doença, essa comorbidade, se a gente está caminhando no caminho, se a gente está no caminho certo, e se ele tem o prognóstico dele para o futuro é bom. Abrindo um parênteses aqui, o teste ele é tão importante que tem uma revisão sistemática de 2014 que avaliou o teste de caminhada com um teste ergospirométrico, e ele viu que as respostas do exercício, apesar de ser um teste submáximo, é muito semelhante, ele traz parâmetros submáximos, mas semelhantes à ergospirometria. Então, ele acaba sendo importante, porque eu não estresso o paciente ao máximo, mas eu realmente consigo ter parâmetros fidedignos de um teste submáximo. Como eu falei, praticamente a gente pode aplicar todo tipo de população. Mas toda regra tem exceção, né? Então, temos aí contraindicações específicas, como angina instável, infarto agudo do miocárdio recente. Então, 3, 4 dias pós-infarto, você não vai fazer um teste de caminhada de 6 minutos. Mas, pós isso, quinto, sexto, uma semana depois, até ainda dentro do hospital, na fase 1, você pode fazer um teste de caminhada até antes de fazer um teste ergométrico. Então, a partir do momento que esse infarto ele já não é tão recente assim, você já pode implementar como avaliação. Indivíduos que têm arritmias descontroladas, né, que comprometam o sistema hemodinâmico, não é contraindicado, não é contraindicado. Endocardite, miocardite, uma estenose aórtica severa, uma trombose, uma asma descontrolada, uma saturação em torno de 85 para baixo, né, também não é indicado o teste, um edema pulmonar e problemas ortopédicos ou cognitivos que inviabilizem a execução do teste. E as contraindicações relativas é se no momento do teste, quando você vai fazer as primeiras medidas de frequência e pressão arterial, o paciente estiver descompensado. Então, com uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, você não vai fazer um teste. A mesma coisa com relação à sistólica, a pressão arterial sistólica acima de 180 milímetros de mercúrio e a diastólica acima de 100. Tirando essas contraindicações, então, basicamente, temos muitas populações que podem ser aplicadas esse teste. E os equipamentos? Então, o que a gente precisa, assim, para ter todos os parâmetros mais importantes aí para ter uma boa avaliação? Primeiro, a gente precisa de um corredor. O que a diretriz da ATS preconiza? Um corredor em ambiente fechado, coberto, que não tenha, né, influência do clima, de 30 metros. E que não seja um corredor de passagem, que realmente passem pessoas durante o teste. Precisamos medir frequência cardíaca, então um frequencímetro, um oxímetro para medir a saturação e um estétio e esfígmo para medir a pressão arterial. Além disso, de um cronômetro para medir o tempo, né, os 6 minutos, os cones para delimitar os 30 metros, lembrando que a diretriz indica você marcar dentro desses 30 metros de 3 em 3 metros. Evidentemente, você pode mudar isso porque você vai aplicar o teste nas suas condições. Por que é importante fazer marcações intermediárias? Porque, obviamente, o avaliado, ele não vai fazer no 6º minuto, ele vai estar exatamente no cone. Muito provavelmente, ele vai estar entre os 2 cones. Então, vale a pena você ou marcar, pelo menos, aonde ele parou e depois medir, ou fazer pequenas marcações e, através dessas marcações, você já consegue, então, calcular quanto que ele andou no final do 6º minuto, ok? Além disso, a escala de Borg, né? Na escala, a gente usa para avaliar tanto a dispneia quanto a dor nas pernas, dor muscular. Então, é importante. Uma prancheta para anotar todos os parâmetros e a distância. Uma cadeira, porque no final do teste é importante o paciente sentar para se recuperar. E, se houver necessidade, se for um paciente um pneumopata, por exemplo, você pode fazer o teste, se ele saturar, com
o suplemento de oxigênio, ok? Então, esses são os equipamentos para realizar o teste. Com relação à segurança, na literatura e na prática clínica, temos pouquíssimos relatos de intercorrência. Então, é realmente um teste seguro. O bom do teste é que, diferente de um teste máximo, você não precisa de um médico. O que você precisa é de um profissional que saiba suporte básico de vida, se tiver alguma intercorrência, que possa acionar uma emergência o mais rápido possível, né? Então, que saiba qual procedimento deve ser adotado se acontecer alguma coisa. Isso é o mais importante. E no caso do paciente sentir uma tontura, dor torácica, cãibra, qualquer coisa diferente que não deveria, obviamente, a gente vai parar o teste e, né, estabilizá-lo, não precisa continuar. As instruções. Então, o que a gente vai fazer nesse teste? Como eu falei, das medidas iniciais, vamos medir frequência cardíaca, pressão arterial, saturação e o bore. O indivíduo que vai fazer o teste, ele deve inicialmente sentar e esperar 10 minutos antes de começar o teste. Por quê? Justamente para a gente não sabe como ele chegou onde a gente vai avaliar, na academia, no setor, no ambulatório. Então, pelo menos para ele descansar 10 minutos e tentar retornar ao mais próximo dos valores basais. O avaliado, a instrução, é que ele deve caminhar a maior velocidade suportada, né, durante esses 6 minutos. Sendo que, se ele quiser, ele pode descansar. Se acontecer de ele descansar, durante o teste, o cronômetro não para. Você mensura o que ele caminhar durante 6 minutos, independente se ele descansar ou não. Por isso que depois você vai reavaliá-lo. E se ele, por exemplo, não precisar descansar, isso já é um parâmetro que indica que ele melhorou. Então, por isso, você pode deixar ele descansar, caso haja necessidade. Como a maioria dos testes, ele tem que estar com uma roupa confortável, feita uma refeição leve, não fazer nada extenuante antes do teste, né, pelo menos 12, 24 horas, dependendo da pessoa, do indivíduo, dependendo do que ele faz, justamente para não ter uma intervenção nessa avaliação. De preferência, fazer com que os testes sejam realizados sempre no mesmo horário. Então, se você avaliou ele em torno das 9 da manhã, sempre tentar reavaliá-lo no mesmo horário, para não ter uma influência circadiana. O ATS diz que você não deve acompanhar o avaliado durante a caminhada. Já vi na prática, isso não necessariamente acontece, mas por que você não deve acompanhar? Para você não ditar ritmo para ele. Se você, às vezes, anda um pouco a mais do que ele, às vezes você dita um ritmo que não é o dele. Então, você está influenciando no teste. Em alguns casos, é recomendado você acompanhar. Por exemplo, um paciente inseguro, que tem medo de quedas, você pode acompanhá-lo, mas ficar sempre atrás dele. Pacientes que fazem suplementação de oxigênio. Em alguns casos, o próprio avaliador leva o oxigênio num carrinho. Em outros casos, o avaliado, ele que leva. Isso precisa ver bem se vai, como vai ser, e, evidentemente, padronizar para todas as outras avaliações. Então, vai depender de como ele está, se é possível ele carregar mesmo que seja em carrinho, e a partir disso preconizar como que vai ser os outros, ok? Em relação aos estímulos, o estímulo ele é muito importante para o paciente continuar, só que você tem que padronizar, porque imagina um dia que você vai fazer o teste e você está muito animado, aí você dá estímulos super empolgados assim para ele, e na reavaliação você não está tão animado assim, e você dá uns estímulos mais brandos. Isso com certeza vai influenciar no teste. Então, a partir do momento que você precisa dar estímulo, você vai padronizar. Então, você pode falar frases assim, o senhor está indo muito bem, continue assim, coisas desse tipo. Porque, senão, você vai influenciar no teste também.
É importante avisar quanto tempo passou, se passou. Geralmente a gente avisa quando está na metade do teste, para ele ter uma noção mais ou menos quanto ele ainda vai caminhar. E ao final de 6 minutos, então, você vai registrar a distância e os parâmetros iniciais de frequência cardíaca, pressão arterial, saturação e o BOI. Para o primeiro teste, também falando da diretriz, é recomendado realizar 2 testes, um intervalo mínimo de 30 minutos entre os dois, ou seja, realiza os 2 testes no mesmo dia. Por conta do efeito de aprendizagem. Tem estudos que falam que dá diferença, e tem estudos que dá uma diferença assim, de 20 metros a mais, que pensando, né, na composição, no resultado, nem é tanto assim. Aí você precisa ver o que para você vale a pena. Se vale a pena fazer 2 vezes, pelo menos nessa primeira vez, ou vai fazer só uma, pensando também no fator de aprendizagem. Quando ele não sabe, ele vai ter uma dificuldade maior e vai andar menos. Isso é fato e já temos estudos sobre isso, então faz diferença. Então, o preconizado é realizar 2 vezes no mesmo dia. Em relação à interpretação, então vamos ter 4 níveis aí. Primeiro nível, uma distância percorrida menor que 300 metros. Segundo nível, entre 300 e 395 metros. Terceiro nível, 375 a 450 metros. E o nível 4, acima de 450 metros. Isso pensando em pacientes de população especial, tá, gente? Não pensando em população saudável. A população saudável vai andar em torno de 600 metros, 700 metros. Pelos estudos, né, e na prática clínica, pacientes que não conseguem atingir mais de 300 metros têm um prognóstico ruim para a doença que ele tem. E pacientes que conseguem andar mais de 400 metros, geralmente têm um prognóstico bom para a evolução dessa doença, ok? Existem várias, não é uma nem duas, mas são várias equações de predição para determinar qual seria o intervalo. Uma das mais usadas é essas 2 primeiras aqui, que é dividido em homem e mulher, que tem relação com a altura, peso e a idade. Aí te dá um intervalo. Então, você faz a conta de cima, te dá o limite superior e depois você subtrai, no caso para homem, 153 metros, para te dar o limite inferior. Já para mulheres a conta é outra, aí vai te dar o limite superior fazendo a conta, e depois você subtrai 139 metros para te dar o limite inferior. E aí, esse resultado vai ser a distância prevista, pensando que é uma equação de predição, do teste de caminhada para aquela pessoa, para aquela idade, com aquele peso, com aquela altura. Como essas equações elas não são para a população brasileira, não necessariamente dá uma fidedignidade de 100%, mas podem ser utilizadas. Nessa tabela aqui de baixo, tem 2 equações que foram realizadas em indivíduos brasileiros, mas não necessariamente também dá certo, porque depende do tipo de população que você está usando, que você está avaliando. Então, aqui muitas pessoas são indivíduos saudáveis, então pode acontecer de esse intervalo também ele ser superior para um cardiopata ou um pneumopata. Mas é importante saber que existem as equações para você classificar, então, assim, se está no intervalo correto para altura, idade e peso, tá? Esse teste, ele inicialmente foi muito utilizado em candidatos a transplante de pulmão. E o teste se mostrou muito sensível para determinar a relação daquele paciente com a mortalidade. Por exemplo, para pacientes pneumopatas. Então, quanto menor a distância, como eu já tinha falado lá atrás, menos de 300 metros, isso foi associado a um prognóstico ruim. Então, a mortalidade mais precoce, por exemplo, um paciente que está numa lista de espera para transplante. Então, para vocês verem que, apesar de ser um teste simples, ele te dá parâmetros que realmente vão te ajudar ali na prática. Aí vocês vão falar, Vivian, tá legal, realmente teste interessante, já vi, mas nunca apliquei, ou já apliquei, conheço. Mas olha, eu trabalho numa academia e não tem nenhum corredor para eu fazer. Impossível, porque todo mundo fica passando um monte de gente.
Eu posso mudar o teste? Eu posso fazer na esteira? Pode. O importante é o que eu falei. Primeiro, esse teste, da forma que eu coloquei, que está na diretriz, como ele é preconizado. Você pode modificar? Sim, você pode. Você pode se adequar à sua situação? Com certeza. Só que a partir do momento que você adequar o primeiro teste, todos os outros têm que ser iguais. Então, se você vai fazer na esteira, você depois não vai fazer no corredor. Se você mudar o comprimento da pista, muita gente faz isso. Ah, não tenho 30 metros de corredor, só tenho 10. Ok, pode fazer 10, mas depois você vai avaliar sempre em 10 metros. Não tem como, no meio do caminho, você mudar a condição, tá? Então, por isso, o teste pode ser modificado, mas você precisa sempre padronizar para as próximas reavaliações. Então, o que a gente vê de variações na metodologia? Se eu mudo de um corredor para uma esteira. Então, a gente sabe que tem uma variação aí, menos na esteira. O avaliado vai andar menos na esteira, em torno de 13% a 20%. Eu falei do paciente pneumopata que precisa suplementar oxigênio. Então, quem vai levar esse oxigênio? O paciente ou o examinador? Então, tem estudos que indicam que se o paciente, se o examinador ele levar, o paciente vai andar 35 metros a mais. Frase de encorajamento. Lembra que eu falei, o dia que você está mais empolgado ou o dia que você está menos empolgado? Então, faz diferença também. Quanto mais encorajamento, 30 metros a mais. Até a instrução, a forma como você fala para o paciente, o que ele tem que fazer faz diferença. Então, por exemplo, quando você dá uma instrução de que ele tem que andar mais rápido ou andar uma maior distância, dependendo de como ele interpreta isso, andar mais rápido, ele realmente acaba andando mais, 53 metros a mais. E o comprimento da pista, que foi o que eu falei que você pode adaptar, mas vai ter uma diferença, não tem como. Uma vez que você tem que dar a volta no cone, essa volta você tem que reduzir a velocidade, você vai ter que dar mais volta, já que você vai reduzir o tamanho da pista, então também pode dar mais de 50 metros de diferença aí. Ok? Esse é o nosso teste de caminhada. E para finalizar, o teste de 1RM. O teste de 1RM foi até bastante, a gente acabou comentando bastante na aula. Aí vocês vão falar, relembrando, né, o que vocês já me falaram lá na aula de sábado. Eu não gosto muito. Eu acho que, eu não lembro quem falou, o teste teste de ego. Tem variações, nem sempre é 100%. Tudo que vocês falaram lá no sábado, eu concordo. Mas, mesmo assim, eu preciso falar desse teste. É só falar, Vivian, mas por quê? Por que você acha que ele é tão importante? Porque eu dou essa aula, essa disciplina, em outros lugares, há mais de 10 anos. Aí, chega lá no estágio, com os meus alunos, aí eu falo assim, vamos lá, vamos fazer uma prescrição para esse paciente. E quando ele vai fazer a prescrição, ele fala assim, acho que eu vou pôr uns 2 quilos aqui para fazer bíceps. Aí eu falo assim, mas por que você vai pôr 2 quilos? Não sei. Mas como você não sabe? Eu acho que nessa caneleira aqui, eu vou pôr 1 quilo de caneleira aqui para a dona Maria. Mas por que você vai pôr 1 quilo? Eu não sei, assim, qual é a prática de vocês, mas isso eu vejo muito, muito. Quando eu peço para os alunos fazerem uma prescrição, eles simplesmente chutam valores. Eles olham para o paciente e falam assim, eu acho que uns 5 quilos dá. Mas o que representa 5 quilos? Isso não é prescrição. Isso é achismo. Isso não tem embasamento nenhum. Então, é por isso que eu acho importante falar do teste de MRN. Primeiro, por quê? Porque é um teste que vai avaliar a carga máxima suportada por aquele indivíduo. Eu não vou falar assim, peraí, deixa eu ver. Se esse paciente, será que ele aguenta 2 quilos, 3 quilos? Não. Eu vou avaliar aquilo que ele aguenta. O incremento desse teste ele vai ser sempre progressivo até que não seja mais, o indivíduo não seja mais capaz de fazer duas repetições. Ele faz uma repetição e não consegue mais fazer a segunda. Por que ele é importante? Porque eu consigo avaliar e depois, pelo mesmo teste, consigo reavaliar para ver se a minha conduta deu resultado. Se ele realmente, os objetivos que eu tracei lá no começo, se eles estão se encaminhando.
Eu preciso testar todos os grupos musculares. Eu vejo assim, acho que eu vou fazer supino e leg. Ou, não, acho que leg não precisa fazer. Não, gente. Se você vai testar todos, no protocolo, trabalhar 5 grupos musculares, você vai testar todos os grupos musculares. Não tem como você avaliar um e não avaliar o outro. Aí você não vai me falar, nossa, mas eu vou perder um tempo, hein? Vou perder 2 dias de uma sessão. Sim, é melhor perder 2 dias de sessão do que perder um mês inteiro, chegar na reavaliação e ver que tudo que você traçou de objetivo não está fazendo o menor sentido. Que o paciente não ganhou força, não ganhou resistência, não mudou em nada, você perdeu um mês com ele e tá na mesma porque tá fazendo 2 quilos de bíceps, 1 quilo de caneleira. Então, sim, vai perder, né, entre aspas, porque na verdade você não vai perder, você vai ganhar. A carga. Como que é o protocolo? Aqui eu nem descrevi tanto quanto eu descrevi no teste de caminhada de 6 minutos, porque eu acho que o teste de RM tem muitas variações, mas basicamente a gente faz um aquecimento, que pode ser em ciclo, ou alguma coisa relacionada com a musculatura que você vai trabalhar. Depois, você faz uma prévia do movimento no equipamento, com uma carga baixa, e aí depois você vai fazer as tentativas. Geralmente são 5 tentativas, o intervalo varia, cada um tem um protocolo, mas varia em torno de 3, 5 minutos de descanso. A carga fazer uma carga aproximada, tudo vai depender do grupo muscular, por exemplo, tem grupo muscular que você pode começar com 5, 10% do peso corporal, tem grupo muscular que a pessoa vai fazer mais de 100% do peso corporal, como, por exemplo, um leg, dependendo, né, da situação do indivíduo. Então, essa carga vai variar, e aí, a partir do momento que você vai aplicar esse incremento, que às vezes pode ser de 5%, 10%, você, até a quinta tentativa, deve encontrar, então, a carga máxima. Fazendo um parênteses no teste, né, pensando no teste que seria esse comum, eu já vi em alguns lugares que utilizam um dinamômetro digital, que é um equipamento pequeno que você acopla aonde, né, você vai avaliar, qual grupo muscular você vai avaliar. Ele tem uma tensão, e aí você pede para o paciente, por exemplo, vou fazer a extensão do joelho. Então, você pede para ele fazer o máximo, sustentar aquilo, e aí ele te dá, como por ser digital, ele te dá o valor, né, pensando em quilogramas, e aí você consegue prescrever pela porcentagem dessa força. Evidentemente, é um equipamento mais caro, vai gastar R$ 1.000, R$ 2.000 nisso, mas também para quem trabalha muito com isso, vai te poupar muito tempo. Em meia hora você consegue avaliar 5, 6 grupos musculares tranquilamente, sem tanta fadiga, no sentido de fazer 5 repetições, 5 tentativas para cada grupo muscular, se for necessário. Mas é talvez uma ferramenta interessante para quem trabalha bastante com isso. Aí vocês vão me falar, tá, Vivian, legal, realmente tem razão, talvez vale a pena levar em consideração a RM, mas eu tenho uns pacientes lá que não tem condição de fazer. Ele satura muito, ele faz uma valsalva, a pressão sobe demais, ele não aprende, eu tento, não consigo, ele tem medo, tem receio. Tem vários N fatores que podem acontecer. Pode, com certeza. Então, o que eu sugiro? Tem infinitas equações de predição. Infinitas. Milhares, você pode escolher aí. A partir dessas equações, em vez de você fazer uma repetição máxima, você faz menos, sei lá, você faz 10 repetições, sei lá, em torno de 80% aqui da RM, mais ou menos. E aí você escolhe uma das equações e prediz. Vai ser 100%? Não vai ser. Mas vai te dar um embasamento para você conseguir, então, a partir daí, escolher qual é o seu objetivo, e aí sim, fala assim, eu quero treinar hipertrofia, então 80%. Ok, aí você vai fazer 80% do que você encontrou aí. Aí, você vai adequando
conforme a resposta do paciente. Mas você tem embasamento por que você está usando aquela carga. E não assim, acho que vou colocar 2 quilos. Uma das coisas que eu comentei com o Nuno que eu ia falar sobre isso, e ele me passou uma ferramenta que eu achei bem interessante para quem não gosta de fazer cálculos. Vou até abrir aqui para vocês verem. Tem esse site aqui, depois eu posso colocar lá na plataforma. Você coloca, por exemplo, quantos quilos a pessoa levantou. Sei lá, levantou 100 quilos no leg. E fez 10 repetições máximas. E aí ele calcula. Então, calcula mais ou menos quanto é uma repetição máxima, quanto seria 50%, quantas repetições, né? Quantos quilos, 67 para 50%. E aqui ele se baseia naquelas formas, algumas formas, não todas, tem até outras diferentes aqui, para estimar, então, quanto representa em relação à repetição máxima. Então, assim, até para quem não quer fazer cálculo, você tem ferramentas que vão te ajudar a ter embasamento para prescrição, tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu passo. Eu realmente achei bastante interessante. Professora, nesse caso, a gente pede para a pessoa fazer a quantidade de repetições que ela consegue com aquele determinado peso? Sim, pode ser. Aqui, geralmente a gente tenta fazer 10 repetições máximas, mas às vezes você vai colocar uma carga que não vai dar 10, vai dar mais. Então, aí você vai, aqui, por exemplo, se você pegasse essa equação aqui. Então, ó, 0,033 a carga. Então, a carga em quilogramas, número de repetições. Se ele fez 10, você põe 10. Se ele fez 20, fez 20. E mais a carga de novo. Então, o objetivo é tentar fazer o mínimo possível, porque vai ficar cada vez mais fidedigno quanto menos repetições máximas ele fizer. Mas se fizer mais de 10, tudo bem. Não tem problema. As equações, normalmente, elas falam para você não fazer mais do que 12 a 15. Tá? A tendência é essa. Não quer dizer que sejam todas as equações, mas a tendência é que você faça no máximo 12 e 15 repetições. Porque se for muito mais, aí o erro no RM já é bem maior. É isso mesmo. Maravilha, obrigada. Outra coisa, eu posso começar com de 5 a 10% do peso corporal da pessoa para estimar mais ou menos com quanto eu começo, é isso? Você pode colocar como uma carga inicial, por exemplo, bíceps, sei lá, a pessoa pesa 70 quilos, você pode começar em torno, sei lá, de 6, 7 quilos e ver como ela responde. Tem gente, por exemplo, às vezes para uma mulher 6, 7 quilos é muito, mas para um homem talvez não. Então, também tem essa variação, mas você pode começa com menos, começa com 5, tudo vai depender, na verdade, da sua população, mas sim, você pode começar com 5%, principalmente uma musculatura menor, bíceps, tríceps, justamente porque vai ficar muito próximo disso, você vai precisar fazer muitas tentativas. Agora, se for um exercício de uma musculatura maior, um leg, um agachamento, pode ser que seja mais. Ok? Uma dúvida também, professora, dá licença? Claro. No caso, você ainda agora falou que a gente pode tentar fazer esse teste de URM, pedir para a pessoa repetir em média mais 5 vezes, eu não sei se eu entendi errado ou não. Aí, no caso, tipo, que a pessoa está fazendo o teste, vamos supor que a gente não vai utilizar uma dessas fórmulas que você disponibilizou aí. Com relação a essa carga, a gente começou com um determinado número, 10, por exemplo, 10 quilos. Essa carga, ela pode ir alterando ao longo das tentativas que a pessoa vai realizar para jogar nessa fórmula ou não? Com relação... a mesma carga. Peraí, eu não sei. A fórmula que você está falando é para calcular a RM, mas não necessariamente chegar na carga máxima. É isso que você está falando? Isso. Eu quero saber se eu posso alterar essa carga para utilizar na fórmula. Sim, pode. Pode sim, pode. Qual é o objetivo? Foi o que o Nuno falou. Essas fórmulas, geralmente, são para 10 repetições. Dá para pôr um pouco mais? Dá. Se fizer um pouco mais, ok. Muito mais, não vai ficar tão fidedigno. Só que dá, não tem problema. Aí eu teria que colocar qual carga no caso da fórmula? A última carga que a pessoa levantou?
Então, é que a fórmula, você teria que pensar já numa carga muito próximo de 80%, que seria mais ou menos 10 repetições. As 5 tentativas que eu mencionei é para calcular a 1RM. Então, a gente faz no máximo 5 tentativas quando você vai descobrir a carga máxima. Para estimar, você não precisa ficar fazendo várias, você já tenta fazer uma muito próximo, tá? Tá? Não é para você ficar fazendo 5 para estimar, não, é 5 para achar a máxima. Entendi, era essa confusão então que eu estava fazendo. Perfeito, obrigada. Beleza. E só para finalizar aqui, que estamos no último slide, mas é só para esclarecer, aí vocês vão falar assim, gente, mas eu tenho medo de fazer com o meu paciente. Gente, não tenham medo de fazer, inúmeros artigos que fazem. Fase 2 de reabilitação cardíaca, faz combinado de força e aeróbico, faz teste de uma RM. Treinamento resistido para doença arterial coronária, faz teste de uma RM. DPOC, treino resistido, faz teste de RM. Então, não tenham medo de usar, tá? É um protocolo seguro, obviamente, o paciente tem que estar estável, né? Mas dá para realizar, sim. E se não der, estima, certo? Vou parar aqui para finalizarmos. Antes de a gente tirar as dúvidas, eu vou só comentar o que aconteceu aqui no nossa plataforma aqui, no Classroom, que vou fazer 2 observações que eu acho importante para quem não viu. A primeira foi que a Anne, ela escreveu um texto super legal aqui, abordando um pouco mais sobre a fase 1. Para quem tem bastante interesse para fase 1, acho que vale a pena dar uma lida. Ela fala um pouco de várias doenças, assim, protocolos do INCOR, porque ela trabalha lá. Acho legal dar uma olhada para quem se interessa, saber um pouco mais do assunto, ok? E também o Carlos, que para quem acompanhou a nossa aula no sábado, ele tinha comentado que ia disponibilizar 2 artigos, não sei se todo mundo viu, mas um de controle de treinamento pela frequência cardíaca, né, em populações especiais, e um sobre a parte de mudança de comportamento, a gente falou um pouco de saúde, né, saúde para populações especiais, como que muda a conduta quando a gente tem um paciente que precisa mudar os fatores de risco. Então, aborda um pouco sobre isso. Então, para quem não viu e lembra, que acompanhou a nossa aula no sábado, ele disponibilizou os 2 artigos, também vale a pena dar uma olhada na plataforma. E a dúvida que surgiu aqui foi do Tiago, que ele falou que provavelmente não ia conseguir assistir o plantão, nem sei se ele está aí, mas se ele tiver, vamos ler a dúvida dele. Ele falou assim, uma pessoa com uma predisposição genética, pai e mãe infartado, com menos de 55 ou 65 anos de idade. Existe uma forma de avaliar de forma indireta, com base na alteração de frequência cardíaca ou pressão arterial durante o teste, se tem alguma resposta irregular do sistema cardiovascular, mesmo a pessoa sendo ativa? O teste de caminhada de 6 minutos seria apenas para grupos de pessoas mais limitadas em condições físicas? Pensei em um teste de campo de 12 minutos. Será que ele seria o mais indicado, na sua opinião? Obrigada. Tiago, fiquei um pouco com dúvida, porque você falou que ele tem uma predisposição na família, mas você não falou se ele tem algum problema, se ele tem alguma comorbidade. Então, isso faz diferença, ter só uma predisposição, porque alguém da família tem, mas se ele não tem nenhuma alteração específica, em teoria, ele é uma pessoa saudável, certo? O teste de Cooper, ele é um teste que é para pessoas saudáveis, que vai fazer com que a pessoa tenha que correr o máximo que ele consegue em 12 minutos. Vai depender muito da situação dele, se ele está bem, como que ele está mesmo sendo ativo. Tem muita gente que não corre, o teste é o máximo, eles têm uma tabela, né, que fala o quanto deveria ser o bom.
é mais de acho que 2.400 pelo menos, né? 2.400 metros em 12 minutos. Tem muita gente que não corre isso, assim, para ser considerado bom. Assim. Então, não sei se se vale a pena, dependendo do seu objetivo, óbvio, colocar esse seu cliente num teste de campo de 12 minutos. O teste de caminhada de 6, ele é mais utilizado para pessoas mais limitadas, com comorbidades, mas não deixa de ser útil para pessoas saudáveis. Assim, é difícil, sem saber se ele tem algum problema, se ele é saudável, como que ele está fisicamente, é difícil falar assim, faz o de Cooper, não, faz só o de caminhada. Não sei se tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre isso. Tá mudo, não? Tava colocando aqui. Eu acho que também ficou incompleto por a gente não conhecer a pessoa, não é? Mas, assim, tentando complementar aquilo que você falou e tentando ajustar tudo, não é? Várias hipóteses, eu acho que é o seguinte, ele falou pelo uso da frequência cardíaca e pelo uso da pressão arterial, não é? É o seguinte, quando você faz um teste de Cooper ou um teste de caminhada, você realmente não vê exatamente se existe, se a função cardiovascular está muito debilitada, a não ser que seja o teste de caminhada para a pessoa que realmente tenha problema, e aí consegue ver pelos níveis, como você mostrou, tudo bem. Mas se a pessoa tem um nível, se a pessoa tem, não é uma pessoa com algum problema cardiovascular ou respiratório, por aí vai, se ela é saudável, mesmo em idoso, o teste de caminhada te vai falar muito pouco em relação à sua parte de problema cardiovascular, que era o objetivo, não é? O teste de Cooper é a mesma coisa, porque vai para o VO2 máximo, tu faz uma estimativa do VO2 máximo. Agora, pensando em frequência cardíaca e pressão arterial, não que isso te diga que a pessoa tem algum problema cardiovascular, mas pode nos dar indícios que a gente pode explorar mais. É o seguinte, a gente sabe a resposta da frequência cardíaca ao longo de um teste máximo. Então, nós sabemos que a frequência cardíaca no teste máximo, um teste crescente máximo, a pressão arterial sistólica ela tem que se elevar à medida que a intensidade do exercício aumenta, e a pressão arterial diastólica ela tem que se manter. Então, se você mensurar a pressão arterial durante um teste incremental máximo, você vai perceber a resposta normal. Essa será a resposta normal. Se essa pessoa não tem essa resposta normal, algum indício de algum problema está acontecendo. Mas isso é uma situação específica da pressão arterial, não que isso te diga como um todo. Também tem aquele teste de recuperação da frequência cardíaca após esforço máximo. Eu não me lembro agora os valores, tá? Posso procurar depois, que você faz um teste máximo e aí você vê quantos batimentos a pessoa recupera nos primeiros 30 segundos e no primeiro minuto. E essa recuperação, quanto mais a frequência cardíaca diminui, quer dizer que melhor resposta simpatovagal tem o indivíduo, tá? Mas isso também não quer dizer que não vai ter doença. Mas assim, aí nós temos já algumas pistas que nos indicam se a pessoa está fisicamente bem ou não, usando a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, e a pressão arterial, né? Mas não exatamente que a gente consiga fazer um teste e veja se a pessoa tem algum problema ou não associado. Tem pistas que podem aparecer, que foram esses dois testes que eu coloquei. Beleza? Maravilha. Não... Gente, Pedro, eu falo assim, mais alguém tem dúvida agora? Aqui está. Não, só uma dúvida que me deu, professora e professor Nuno. A questão, eu tinha lido um tempo atrás que testes máximos só podem ser feitos por médico. A gente só poderia estar realizando testes submáximos. Eu queria saber se é isso mesmo, se não é. Posso falar? Pode contar. Segundo a Sociedade Brasileira, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, se o indivíduo tem algum problema associado, o teste máximo deve ser acompanhado por um médico, sim, tá? Agora, se o indivíduo é saudável, o teste máximo não necessita ser acompanhado por um médico. Eu até tinha uma tabela que mostrava isso, tá? Aí nós entramos em recomendações, Pedro.
Agora, a legislação, eu não sei dizer, mas eu acredito que não existe a legislação em relação a essa possibilidade. O que eu conheço é essa recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que também é realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Deixa eu ver se eu acho essa tabela aqui. Porque eu até quero depois essa tabela mesmo, e também porque isso aí eu tinha visto isso aqui em relação à legislação mesmo até. Foi um curso que eu fiz aqui. A legislação eu não sei dizer. Isso eu realmente não sei dizer. Foi um curso que eu fiz aqui, eu posso até procurar para ver também, foi na parte justamente de reabilitação cardíaca, e que botava que o único profissional que estava habilitado a realizar um teste máximo era o médico. Entendi. E os outros profissionais teriam testes submáximos. Entendi. Eu não sei, tá? Eu não sei, eu desconfio dessa legislação. Desconfio não. Eu não desconheço essa legislação e desconfio que isso realmente seja verdade, tá? Até por isso, qualquer profissional de educação física em treinamento, por exemplo, clube de futebol, por aí vai, não poderia fazer um teste máximo com o atleta. Ok? Então, eu tenho a minha desconfiança em relação a essa legislação, mas eu não te dou a certeza. Não, tranquilo. Foi só para tirar essa dúvida mesmo. Não, pode ser, isso é importante, tá? Isso é um ponto importante. Mas deixa eu ver, enquanto a gente conversa aqui, eu estou tentando achar a tabela. Tá. O que eu já vi a respeito é mais teste ergométrico. Com relação, por exemplo, a um teste de uma RM, eu nunca... não, sim, não, teste ergométrico, são testes ergométricos, teste ergométrico. Estou me referindo a teste ergométrico. Boa observação, Vivian, também, porque realmente o teste de força é máximo também. É máximo também. Verdade, com certeza. Exato. Com certeza. Posso completar? Pode. Quando a gente fala de legislação, eu fui bastante atrás, porque a gente, como professora, a gente tem que respeitar demais e ensinar, né, os alunos. E a gente tem bastante déficit em relação à legislação, tanto da educação física quanto da fisioterapia. Então, na fisioterapia, até tem uma legislação um pouco mais completa, eu diria, tipo, mais bem descrita. Já na educação física não tem tanta coisa escrita do que pode e não pode. Perfeito. Mas tanto que quando a gente fala do teste do teste cardiovascular na parte do teste ergospirométrico, quem coloca a proibição, digamos assim, né, entre aspas, para que os outros profissionais não possam fazer sozinhos, é o Conselho de Medicina. Então, não existe na fisioterapia... Professora, foi exatamente isso. Foi exatamente isso mesmo. Então, não existe na fisioterapia, ou na educação física, ou na enfermagem, afins, no conselho, dizendo que é proibido. No entanto, o Conselho da Medicina relata lá, não lembro como está direito o trecho, mas que os outros profissionais não podem realizar sem a supervisão médica. Então, isso o teste o ergospirométrico em questão mesmo de um paciente ou até mesmo uma outra pessoa que não tenha uma condição clínica caracterizada, né, algum problema. Agora, o teste máximo, por exemplo, um RM, outros testes máximos que a gente possa pensar, não tem nada escrito. Teste máximo em campo. Teste máximo em campo, exato. Outra coisa que também é extremamente defasada... Mas deixa eu só perguntar, Luiz, eu desconheço isso que você comentou, lá no Conselho, no CRM, né? Mas isso tem poder de legislação ou só de recomendação? Que eu entendo é legislação, porque daí, uma vez que isso está descrito como função do médico, uma vez que outra pessoa realizar, outro profissional realizar, pode haver alguma coisa, alguma parte jurídica envolvida. Exercício legal da profissão, né? Exato. E até foi assim, foi o pessoal do Albert Einstein que tinha colocado essa questão, entendeu? Sim. Agora, esses outros testes a gente não tem nada realmente falando. E outra coisa que também fica bem aquém da nosso alcance, assim, do que a gente pode falar de legislação,
é quando a gente pega um paciente, um aluno, um cliente, enfim, e faz, por exemplo, uma punção no dedo ou na orelha para fazer a dosagem de glicemia e dosagem de lactacidemia. Mas Então, aí, professora, Ah, é porque eu fiz isso aqui, né? Eu fiz isso uhum. aqui, fiz uma campanha e utilizei isso aqui. Eu fui procurar. No CONFEF, está dizendo como uma das atribuições do profissional de educação física, ele pode realizar isso. Mas ele fala a punção, exato, porque quando eu pesquisei, falava que não falava de poder realizar perfuração numa outra pessoa. Então, a nossa orientação é, pega o paciente, por exemplo, diabético, ele pede pra ele próprio fazer, faz a sua perfuração no dedo e a gente coleta a amostra. Entendi. Eu vou dar uma olhada aqui, mas eu tenho quase certeza que eu procurei para justamente, como eu que realizei, foi até uma campanha para justamente essa questão da diabetes. Tanto que eu que fiz os testes todos, eu procurei isso para poder saber se eu estava protegido ou não, né? Se estava dentro das nossas atribuições. E lá estava bem claro, na época eu vi bem, foi ano passado isso, né? Foi até antes da pandemia fechar. Mas eu vou dar uma olhada aqui de novo, qualquer coisa eu boto no mural lá. Legal, manda sim, tá, Perfeito. Pedro? Tá bom. Lembrando que quando a gente faz pesquisa científica e a gente está outra resguardado por história. um comitê de ética, isso já foi previamente colocado no comitê e o comitê resguardou a gente, quando aprovou, de fazer esse teste, esse exame, Perfeito. enfim. Então tá Bom, tudo bem ok. lembrado. Verdade. Uhum. Bem São dois lembrado. ambientes diferentes, tá? Sim. Professora, Oi, Renan. eu dei uma olhada aqui Fui até rever a resolução do CREFITA 454, que é sobre o fisioterapeuta especialista em cardiologia. E lá eles citam sobre que a atribuição dele é aplicar ou interpretar testes de exercício clínico funcional e ou submáximo. Ele não faz menção direta a ser o máximo, ele fala que é o clínico funcional ou submáximo. Então, eles não fazem esse tipo de especificação. Teoricamente, o CREFITA que teria poder de, se não tiver uma legislação tipo federal mesmo, o CREFITA que vai mandar na gente. Então, que nem quando teve aquela época da briga sobre a acupuntura, né? Se o CRM falar que só médico pode aplicar a acupuntura, o fisioterapeuta pode continuar fazendo a acupuntura normal. Só quando sair uma lei federal geral constitucional, ou Código Penal, etc. Ou então sair uma lei dentro do CREFITA que a gente pode ser proibido ou autorizado. Então, só quem manda na gente é a federação ou o CREFITA. O CRM não manda em nada. Agora, a partir da hora que entra numa lei que o deputado vota, aí pode interferir na gente mesmo que seja uma coisa relacionada aos médicos. E isso vale também pela essa questão que no CRM fala que só o médico pode fazer teste máximo, mas na verdade nós profissionais de educação física, fisioterapia, nós não somos legislados por eles, então isso também não contaria como lei para nós. Exatamente. O que o CRM fala cabe aos médicos, não cabe a gente. A partir da hora que o CREFITA falar, o CRF falar, o CRENF falar, aí vai cair para a gente como lei, ou se tiver uma lei federal ou estadual que imponha. Então a gente é uma briga grande isso. É complexo. É complexo. A única coisa que eu penso assim, ó, por exemplo, se lá fala que somente o médico é uma coisa, agora o nosso não proíbe e não permite, então deixa aberto. Aí que eu, não aí proíbe, né? É isso aí. Você falou o gap, né? O vão. É, isso mesmo. É complicado. Eu achei aquela tabela. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês essa tabela que eu comentei. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer uma apresentação. Deixa eu ver. Tela inteira. Esta tabela está no livro do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Inclusive, ela está naquele segmento daquela primeira aula que eu dei para vocês sobre classificação de risco, tá? Tá nesse encaminhamento. Olhem aqui como aparece. Estão vendo aí o PDF? Sim, não. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Deixa eu só colocar bem parametrizado aqui. Beleza, ó. Observe, olha aqui, começa pela classificação de risco, né? Então, a classificação de risco do indivíduo, que nós falamos, baixo risco, risco moderado e alto risco.
Aí tem a questão do exame médico recomendado antes do exercício, como mostrei para vocês, fala sobre a necessidade ou não de teste de esforço, e olhem que aparece como a última informação aqui. Supervisão médica do teste de esforço, se ele for realizado. Então, se você for realizar um teste de esforço com um indivíduo de baixo risco, precisa supervisão médica? Teste submáximo não precisa, teste máximo também não precisa. No risco moderado, que é a coluna do meio, se chega à mesma conclusão, ó, teste submáximo não precisa e teste máximo também não precisa. E no alto risco, eles recomendam médico, tanto no submáximo quanto no máximo. Então, eu fiz o meu comentário em cima desta diretriz do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que ela é repassada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, tá? Agora, a legislação em si, lembrando que são diretrizes são recomendações, né? Então, fica sempre essa dúvida, né? Conseguiram ver aí? Sim, perfeito, não deu para ver sim. Mas isso é bem pertinente, isso era uma coisa, inclusive, que o CREF e o CREFITO deviam tomar posição. Sem dúvida. Realmente. Só que justamente porque não querem... Verdade. Vamos lá, continuando. Vamos falar de política. O CRM ele é muito forte. O CRM sem dúvida. Tipo, Sem dúvida. Sem dúvida. Pedro, ficou ruim a sua fala. Alô, Pedro? Pedro, não conseguimos ouvir nada. Eu não consegui, acho que vocês também não, né? Não. Tá cortando. Pedro? Oi, estão ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? O CRM ele é muito forte, muito influente. A classe médica ela ainda tem muita um poder que é colocado sobre eles, porque normalmente a classe é uma classe com um poder aquisitivo mais elevado, né? É mais antiga também, isso aí conta muito. E acaba tendo muita política nisso também. Com certeza. Com certeza. Só pensar no ato médico que a gente já tem uma noção disso aí. Tem também aquela briga contrária, né? Que a prescrição de exercício físico é restrita ao educador físico e a reabilitação é restrita ao fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, mas ainda assim você vê médico falando, você pode fazer isso, você vai pegar carga tal, você vai fazer exercício assim. Quando você vai em médico fisiatra ou ortopedista fazendo isso, você vê médico esportivo, sendo que a atribuição deles tangencia, mas não sobrepõe. Eles não podem cruzar essa linha. Sem querer, assim, estender muito essa questão aí, né? Que senão a gente vai discutir isso aí a noite inteira. Você tem uma área com essa parte do câncer que é exercício oncológico. Não tem profissional de educação física. Isso eu estou vendo os estudos lá fora. Isso são médicos. Médicos receitando, passando exercício. Sim. Com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Ele falou: eu tenho uma dúvida em relação à manobra de Valsalva. Vejo que muitas diretrizes não sugerem o uso da mesma durante o treino em pacientes cardiopatas. Porém, recentemente, cheguei a ler um estudo, posso até postar depois lá no Classroom, a qual relata que o aumento da pressão intracraniana reduziria dessa forma a pressão transmural, promovendo um efeito protetor em relação a risco de AVC. Isso realmente ocorre? Fiquei um pouco confuso no entendimento disso. Vamos ver. Olha, com relação à Valsalva, geralmente a gente preconiza que o paciente não segure, né, a respiração para pelo menos não aumentar a pressão, pensando na pressão, né, sistólica, diastólica, durante o exercício. Com relação, eu não entendi direito o que você quis dizer em relação ao aumento da pressão intracraniana, reduziria dessa forma a pressão transmural. Quer dizer assim, se fizer a valsalva, se realmente segurar a respiração, você vai ter um aumento na pressão intracraniana, e isso faria com que reduziria a pressão transmural, é isso? E aí,
aí seria um efeito protetor em relação ao risco de AVC? Marcela, assim, como você falou, eu não li sobre esse artigo. Normalmente as diretrizes realmente mostram para não realizar a manobra de Valsalva em pacientes cardiopatas. Você vê isso em todas as diretrizes, por essa questão relacionada com o aumento da pressão, tá? E esse aumento da pressão, pelo que eu já li sobre o aumento de pressão, esse aumento da pressão seria tanto intracraniana quanto transmural. Agora, você está trazendo um dado novo, que aumentaria a pressão intracraniana e reduziria a pressão transmural. Assim, pode ser um artigo novo trazendo essas informações, só que vamos lembrar o seguinte, é aquela história, será que é só um ou será que está começando a virar uma tendência? E a gente pode, nas próximas diretrizes, ver uma diferença nisso aí, tá? Mas, realmente, hoje as diretrizes nos mostram isso. O que eu estou achando estranho, pelo seu relato, e a gente depois pode ler o artigo e pesquisar e ver melhor, é que o aumento da pressão intracraniana reduziria o risco de AVC. Porque, assim, supostamente, o aumento da pressão intracraniana aumentaria o risco de AVC, né? Então, eu não sei, assim, não estou falando que é em relação o trabalho, como é que foi elaborado para a gente conseguir chegar a uma conclusão melhor. Mas, assim, acredito que às vezes sejam evidências novas e que possam aparecer mais, e o estado da arte muda, né? Sempre aquela história de que as coisas vão se atualizando, né? Mas neste momento as diretrizes ainda são bem claras em relação à manobra do Valsalva, não faça, né? Inclusive, quando nós falamos em paciente cardiopata, o paciente cardiopata de baixo risco, que é só hipertenso, já não é mais, como é que se diz, não é mais recomendado fazer a manobra do Valsalva. Mas bacana, manda esse artigo sim, fiquei curioso também de olhar, fiquei curioso. Beleza, Ok. Marcelo. Posso falar pra gente. Gente, e aí, mais alguma dúvida? Professora, eu gostaria de saber com relação à finalização do teste de caminhada de 6 minutos, que eu fiquei um pouco em dúvida. Você relatou a importância da gente tentar deixar marcado de 3 em 3 metros, até porque, como você mencionou, é bem pouco provável que a pessoa avaliada, né, pare exatamente nos cones. Eu estou só com dúvida com relação à finalização. Como você mencionou, o estímulo pode vir a interferir no resultado. Eu comunico ao avaliado que está finalizando, como é que se procederia com o final desse teste? Ele continua a caminhada depois dos 6 minutos, ou ele tem que parar exatamente naquele ponto dos 6 minutos? Só essa dúvida. E com relação também, ainda agora, só voltando um pouco, mas como o Pedro falou, se a gente for falar de legislação vai demorar bastante, não sei se foi o documento que ele se baseou, mas teve uma diretriz aí do CONFEF de 2016 que falava sobre algumas atribuições do profissional de educação física no que diz respeito à avaliação. E dentre essas atribuições que são elencadas lá, uma dessas falava sobre a autorização para a utilização de equipamentos de medição de glicemia, de concentração de lactatos, bem como a interpretação dos resultados obtidos. Aí a gente fica realmente naquela situação, né? A gente tem uma resolução que parece que nos permite fazer isso, e aí tem outra que fala que não, então realmente é algo bem delicado a se tratar. Tratando de legislação no Brasil também, é normal, não é novidade, não. Brincadeira. Rafael, com relação à sua primeira pergunta do teste, basicamente é assim, ao final, ele para, você está com o cronômetro na mão, deu 6 minutos, você para. Geralmente, todas as vezes que eu fiz, eu nunca fiz esse teste sozinha, tá? Eu sempre fiz o teste com mais alguém. Então, sempre alguém anota e alguém fica não necessariamente acompanhando o paciente, mas ali próximo quando está para finalizar. Mas se você estiver sozinha, a partir do momento que você sabe que está com o cronômetro, que vai tá chegando nos 6 minutos, você já fica mais próxima dele. Deu 6 minutos, você pega a cadeira, por isso que a cadeira é importante, e faz com que ele sente. E você vai marcar, você deixa ele sentado mais ou menos na região onde ele parou e marca até onde ele caminhou. Então, basicamente é isso. Aí você vai fazer as medidas de frequência, pressão,
saturação. Geralmente, conforme o paciente ele está indo e voltando, você fica, por exemplo, a gente faz assim, uma fica num cone, a outra fica em outro cone, e se não precisar acompanhar, obviamente. E quando ele está dando a volta, a gente faz uma marcação, assim, vê quanto está a saturação, quanto está a frequência, se as coisas estão se caminhando como previsto. Apesar de ser um teste relativamente constante, ele pode aumentar um pouco a velocidade, diminuir. Então, ver como está correndo, pelo menos, esses parâmetros de frequência e saturação que estão ali sendo mensurados o tempo todo, diferente da pressão. Às vezes a gente até pede para apontar um boarding durante, na metade, só para ver se está tudo bem. Você pode mudar um pouco o protocolo e acrescentar essas coisas, mas a partir do momento que finalizou, deu 6 minutos, pega uma cadeira, põe ele sentado lá, mede o quanto ele, ou pelo menos marca, se você estiver sozinha, só marca, depois você mede, e aí faz a mensuração logo no final de todos os parâmetros que você precisa no final do teste, depois você mede, se você estiver sozinha. Professora, eu sou recém-formado, né? Então, para mim ainda está tudo muito sendo novo, né? Claro. E eu estava dando uma estudada na matéria dessa semana e vendo como responder aquela questão, a última questão. Eu queria saber, assim, existe algum tipo de exercício que você não deve, que é contraindicado, prescrever para os pacientes cardiopatas num exercício, durante um exercício resistido? Eu fiquei meio com essa dúvida tentando pesquisar isso, eu não tive muito tempo de me aprofundar, eu queria saber assim, um pouco mais. Se tem algum exercício que não possa realizar, é isso? Isso. Não poder, a princípio não, mas assim, cada paciente vai estar numa condição. Tem paciente que você vai conseguir fazer, tem paciente que vai ter alguma alteração, um fator de risco associado, o que a gente comentou da pressão, então se tiver hipertensão, por exemplo, essa parte da manobra de Valsalva precisa realmente ter um controle. Agora, fala assim, não pode de jeito nenhum. A princípio, não, assim, não tem para falar, né? Não faça nunca, jamais. Não, mas cada caso vai ser um caso. Não dá para falar, não é uma receita de bolo. Esse paciente dá para fazer, esse não dá. Vai depender muito do que está acontecendo com ele, assim, mas não tem uma restrição específica, não. A partir do momento que ele foi liberado para reabilitação, não tem, assim, nenhuma contraindicação específica, não. Só se ele tiver uma alteração, por exemplo, ele chegou lá com uma PA alterada, chegou com uma frequência que não é o normal basal, aí o diabético, uma glicemia 300, aí você não vai fazer, ok? Mas o exercício em si, se as condições estiverem normais, não tem ainda nada muito, você não pode fazer de jeito nenhum. Thomas, eu acho que a Vivian vai te ajudar mais nesse ponto até na aula dela de sábado, porque ela vai falar sobre exercício físico e hipertenso, não é, Vivian? Na hipertensão. É isso, né? Você vai falar sábado? Nuno, eu não estou te escutando. Oi? Vocês estão me escutando? Sim, professor. Tá, deixa eu ver se a Vivian consegue resolver. Ih, sou eu. Não sei o que acontece, do nada fica mudo. Mas eu vou falar, a Vivian, no sábado, enquanto ela volta, eu vou colocar. A Vivian no sábado vai falar sobre exercício físico na hipertensão, tá? Então eu acho que isso vai te ajudar bastante nessa questão de identificar recomendações associadas ou exercícios que não podem ser realizados com cardiopata pela aula dela, tá? O hipertenso não é todo cardiopata, mas já é um princípio, uma base bem interessante, tá? Então, eu acho que ela no sábado vai te ajudar em relação a isso, tá bom? Tá bom, obrigado, viu, Nada. professor? Animado para cima. Vivian, conseguiu? Não. Não estou escutando, gente. Mais alguma pergunta? Enquanto a Vivian tentar aí, se não tiver, eu vou fechando aqui, então, tá bom? Deixa eu passar, então, algumas informações
para nós fecharmos. Ok? Ou vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tá. Por mim tá ok. Beleza, então vamos lá. Pessoal, só assim, fechando. Trazendo informações, não fechando em relação à nossa palestra, à nossa plantão de hoje. Sábado, então, nós teremos a nossa aula. Primeiro, eu acho que é comigo às 10 e depois logo assim com a Vivian. Ou a gente faz o contrário, mas em princípio acho que sou eu primeiro e depois a Vivian, tá bom? Eu falarei sobre prescrição sobre a questão do exercício físico em diabéticos e a Vivian em hipertensos. Tá ouvindo agora, Vivian? Tô. Tá, Não beleza. sei É isso mesmo, né? do Beleza. nada, mas foi do nada. Você começou a falar e eu vi que estava muda tranquilo. e eu já desconfiei que era eu o problema. Então, sábado nós teremos esse encontro para essa palestra, não é? Lembrem-se que vocês têm a atividade 3 para entregar até segunda-feira às 5 da manhã, não é? E duas informações. Uma, não me lembro, mas eu acho que foi o Rodrigo, que questionou sobre uma aula para pacientes que utilizam remédios, principalmente beta-bloqueadores, tá? Se iríamos ter algo sobre isso. A Luísa prontamente já respondeu, tá? E vocês irão ter isso sim, mas no próximo módulo, tá? Então, fiquem tranquilos, isso aparecerá no próximo módulo. Então, isso é bem interessante, então vocês vão ter isso com o farmacêutico, que é muito interessante, tá? Não exatamente com um profissional de educação física, e sim com um farmacêutico. Então, já fica aí essa palhinha para o próximo módulo, né? Outra informação é sobre a AV4. Nós estamos com problemas na AV4, realmente tem pessoas que não conseguem acessar. Hoje à tarde, eu e a Luísa conseguimos fazer de outra forma. Eu apaguei a que estava lá, que já tinha vários comentários, que não conseguia tudo isso, e a Luísa abriu outra e nós fizemos algumas alterações ali, assim, desconfiando aquilo que nós achamos que é. Então, eu peço novamente, primeiro peço desculpa por isso acontecer, e peço novamente a vocês tentarem entrar e ver se conseguem visualizar e está tudo ok neste momento, tá? Para vocês conseguirem fazer a AV4, tá bom? Acho que as informações eram essas. Vivian, você quer falar mais alguma coisa? Não. Podemos encerrar, então? Acho que você finalizou ali o do Thomas, né, que tinha perguntado. Sim. Então, Eu só comentei com ele que é provável que no sábado, quando você for falar sobre hipertensão, você já dê uma base maior sobre essa questão de o que pode, o que não pode, ou melhor, o recomendado, o que não é recomendado, que é uma base para hipertenso, que é a base do cardiopata, depois com algumas alterações. Tá bom? Beleza. Ótimo. É isso, gente. Acho que o Nuno finalizou aí com vocês. Então, boa noite a todos e bons estudos e vamos estudar. Qualquer dúvida, estamos por aí, tá bom? Exato. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.